Amém? Meus amados irmãos, alguém sabe me dizer que dia é hoje, no âmbito da história bíblica? Um dia que é comemorado no mundo inteiro, relacionado àquilo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Quem ousa falar aqui? Dia de Pentecostes. Jesus, Ele ressuscita. 3 dias permanece morto, desce à profundeza do inferno. De lá Ele tira a chave do inferno e da morte. Ressuscita e torna a estar com seus apóstolos, tornando a estar também diante do povo por mais 40 dias. Após a sua ressurreição, anunciando, falando, trazendo os últimos ensinamentos. E 40 dias depois da sua ressurreição, depois da Páscoa, Jesus, Ele vai ao céu. Ele retorna a estar à direita do Pai. Mas Ele promete que nós não estaríamos órfãos. Fez essa promessa. E 10 dias após a ascensão de Cristo, mais de em torno de 120 pessoas orando, buscando a Deus intensamente. 10 dias, o Espírito Santo veio sobre eles, e algo maravilhoso acontece em Atos 2:4, diz: e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Algo sobrenatural aconteceu, e parecia que sobre eles havia como que distribuído entre eles línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. A essência daquilo que cremos e acreditamos se move em o Espírito Santo alcançar em nosso coração a liberdade de manifestar o propósito de Deus em cada um de nós. Jesus subiu, mas o Espírito Santo, Ele desceu. E o Espírito Santo, segundo o que a Bíblia nos ensina, Ele não é uma visita, Ele não é um momento, Ele não é uma emoção, Ele não é algo que tornamos a ter por um pouco e depois não temos. Aquele que crê, aquele que aceita Cristo Jesus, ele é selado pelo Espírito Santo para a redenção, e o Espírito Santo habita dentro dele, faz morada, está com ele, dia, noite, noite e dia, todos os dias da sua existência, enquanto ele realmente tornar a buscar a Deus. O Espírito Santo está lá buscando diante do Pai, intercedendo com gemidos muitas vezes inexprimíveis, expressando o grande amor depositado em nossas vidas. Mas no nosso desafio é nós sermos revestidos de um poder, nós recebermos a unção, nós alcançarmos a plenitude, nós termos uma caminhada aonde nós tornamos a ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo todos os dias da nossa vida. Eu sei que você está aqui hoje para adorar, exaltar, cultuar o nome do Senhor. E o Senhor, de fato, Ele marcou um encontro com as nossas vidas, porque a tua presença aqui não está relacionada a somente um convite, seja do pastor, da pastora, de um irmão, de um obreiro. Não, você está aqui porque o Espírito Santo te impulsionou a estar na casa de Deus. E o Espírito Santo,
Ele trabalha em nossas vidas segundo a liberdade que nós dispomos. Nós precisamos entender que quanto mais nós buscamos ser cheios do Espírito Santo, mais nós seremos conduzidos, receberemos algo que não é humano, seja a paz, seja o amor, seja os frutos do Espírito, em todas as dimensões, aquilo que naturalmente, humanamente é possível nós concebermos na nossa caminhada humana, do dia que nascemos até a morte. O Espírito Santo torna-nos capacitar para vivermos uma vida de comunhão com Deus, mas também de comunhão e relacionamento com irmãos, e estabelecer um princípio de vivência todos os dias, aonde a centralidade da nossa vida tem o objetivo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Isso, às vezes, olhe bem para mim, entendamos que é uma injeção de motivação. Hoje, muitos, para fazer qualquer coisa, às vezes há uma necessidade de alguém os motivá-los. Os pais, muitas vezes, para com os filhos, cada pai, cada mãe tem uma motivação especial e específica. Para um filho, às vezes, lavar uma louça, limpar uma casa, para ser obediente. Às vezes tem disciplina, às vezes tem algo diferente, mas entendamos e compreendamos que o Espírito Santo, Ele quer manifestar sobre a nossa vida algo que não está relacionado àquilo que vivemos normalmente. É nós termos uma expectativa que realmente seremos motivados, ou seja, o gozo do Espírito, que é um fruto, ele se estabelece de uma alegria que dispõe em nossa vida, estarmos motivados ao acordar e pensarmos e entendermos que não estamos sós, mas que o Senhor estará conosco, que o Senhor estará abençoando o nosso trabalho, que o Senhor estará abençoando aquilo que estamos realizando, que o Senhor estará abençoando a nossa família. Uma certeza, uma convicção começa a acontecer. Notamos muitas vezes, irmãos, que o permear da dúvida, que o sentimento daquilo que muitas vezes faz a nossa vida sucumbir a qualquer problemática, é justamente porque muitas vezes deixamos de ser cheios do Espírito Santo. E eu queria te convidar a você falar, a pessoa que está ao teu lado, dizer assim: seja cheio do Espírito Santo, e você verá a tua vida ser diferente. Almeje. Quando nós olhamos antes do Pentecoste, diante dos seus apóstolos que andaram 3 anos com Jesus, da inferência das multidões, dos milagres, dos sinais, tudo aquilo que Cristo fez foi grandioso. Multiplicação de pães, de peixes, alimentando multidões, curando cegos, curando paralítico, relibertando pessoas que estavam aprisionadas em demônios, fazendo tantas coisas, andando no sobrenatural, por cima de águas. Mas nós visibilizamos através da Bíblia e na história, que antes do Pentecoste, que antes desse dia, aonde os discípulos foram cheios do Espírito Santo, os discípulos estavam condicionados ainda ao medo, eles estavam condicionados à insegurança, muitas vezes até mesmo à negação, a disputas, e a muitas fraquezas. Um texto da Bíblia que traz uma referência que diz que quando estamos fracos, aí somos fortes. E no natural, no humano, na lógica humana,
Não tem sentido essa palavra. Porque se eu estou fraco, estou fraco. Mas através do Espírito Santo, eu consigo entender que quando estou fraco, quando eu não posso, quando eu não sei, quando eu não tenho, eu sei que Ele pode, que Ele sabe e que Ele tem. Algo maravilhoso está em minha vida, chamado Espírito Santo. E Ele manifesta tantas coisas. Depois, nós podemos ver que quando o Espírito Santo veio, Ele não veio só para emocionar as pessoas, aquele momento onde as pessoas de repente começaram a enxergar sobre aqueles apóstolos, sobre aquelas 120 pessoas, como se de línguas de fogo estivessem sobre elas, como o barulho de som de muitas águas. Não estava lá para emocionar, mas eles começaram a ser cheios do Espírito Santo, e eles começaram a falar em outras línguas, em línguas aonde vários povos estavam reunidos naquele lugar, e cada um começava a entender os mistérios de Deus na sua própria língua, sem que nenhum desses apóstolos, desses 120 pessoas, tivessem aprendido aquela língua. Eles estavam falando na língua de cada pessoa lá, dizendo os mistérios daquilo que estava sendo revelado. O Espírito Santo, Ele faz compreender aquilo que nós nunca poderemos convencer. Eu e você estamos aqui, não porque nos sentimos convencidos em estar na igreja de Cristo, mas porque um dia fomos convertidos pela direção do Espírito Santo a vivermos uma vida profunda, uma vida sólida, uma vida consagrada ao Senhor, porque de fato ser cheio do Espírito Santo transforma caráter, torna a alinhar propósito e nos capacita para algo especial. Sabe o que? Sermos servos. É tão interessante nos dias de hoje, e por isso nós vamos ter a IBL, que muitas vezes quando se fala de capacitação, o despontar daquilo que muitas vezes está sendo ensinado hoje, que você vai ser transformado em alguém sobrenatural, em alguém que agora todo mundo vai aplaudir, vai elogiar, que todo mundo vai ver a grandeza que é essa pessoa. Não, nós somos capacitados. Irmãos, não existe privilégio maior que eu e você podermos nos tornar servos de um Deus Altíssimo. Você está entendendo? Amém? Quantos se sentem servos de Deus aqui? Quando falamos de ser cheios, nós precisamos entender algumas coisas da nossa vida humana. Entenda algo, que o objetivo de sermos servos, de sermos cheios do Espírito Santo, é para nós oferecermos algo a alguém. Ok? Amém? A nossa vida, ela é um projeto de Deus. Nós vivemos nesse mundo porque um dia Deus soprou o fôlego de vida, Ele nos dá um tempo de vida, mas tudo é dele. A vida e o nosso tempo que estivermos aqui pertence a Deus. E quando nós compreendemos isso, nós tornamos a visibilizar que nós precisamos oferecer algo. Só que de fato, nós só vamos oferecer, e cada um de nós só consegue oferecer aquilo
que possui. E a pergunta é: o que nós temos a oferecer? O que nós podemos dar a Deus, dar às pessoas? É tão interessante o resultado que Jesus alcança ao longo de 3 anos caminhando com seus discípulos, que Ele traz tantas situações que aos nossos olhos realmente Ele traz a perspectiva de crise. Parece que tudo agora vai naufragar, mas pelo contrário, o objetivo estava sendo alcançado. Quando nós olhamos à luz da palavra, nós vamos ver que Judas, quando o trai, ele oferece a Jesus traição. Mas Jesus, ele oferece o oposto. Ele diz: amigo, faça o que tens a fazer. E a realidade, irmãos, melhorou. E a realidade que nós só podemos oferecer a Deus e às pessoas aquilo que temos. Ninguém consegue oferecer algo diferente. Muitas vezes falácias são fáceis, mas dia ou mais dia, cada um revela o que tem no seu coração. E aquilo que está no seu coração será revelado. 3 anos os apóstolos estavam juntos. Judas Iscariote caminhava perto de Jesus, estava com Jesus, via os milagres, mas todos os dias ele alimentava ganância e corrupção no seu coração. Eu preciso compreender, e às vezes é difícil até mesmo de compreender isso. Se nós olharmos hoje, nós tornamos a ter tantas dificuldades, mas Judas, ele conseguiu ter um relacionamento visível, palpável, todos os dias com Jesus, mas mesmo assim, aquilo que ele tinha a oferecer era engano e corrupção do seu coração. Nós precisamos olhar para a nossa vida e às vezes não perdermos o tempo que estamos vivendo, porque se o nosso coração não estiver disposto a oferecer aquilo que somos desafiados pelo Espírito Santo a realizarmos, nós tornaremos às vezes passar uma vida, e no final dessa vida nós iremos trair a Jesus, nós iremos abandonar Jesus, nós não tornaremos a perseverar e muitas vezes não estaremos também no céu. A compreensão, quando nós olhamos, Jesus, ele tinha chamado Judas, mas ele estava cheio de trevas, oferecia destruição. Quem está cheio de egoísmo oferece abandono. Quem está cheio de si oferece orgulho. Quando já olhamos para Pedro, ele também tornou a errar. Ele não trai, mas ele nega. É tão interessante, irmãos, quando nós olhamos toda a história daquilo que aconteceu, a motivação errada do coração sempre nos afastará de Deus. E justamente eu só consigo conhecer quem eu sou através daquilo que eu começo a oferecer. E eu preciso analisar o que eu estou oferecendo. Pedro ofereceu a negação, mas Cristo o amou e ofereceu o perdão. No dia a dia, analise o teu coração, porque eu analisei muito o meu coração através dessa palavra.
Nós somos confrontados de diversas maneiras, em N situações, mas como o nosso coração reage, como nós tornamos a oferecer quando recebemos o mal, porque a Bíblia nos ensina que nós devemos vencer o mal fazendo, praticando o bem. Vença o mal com o bem. Jesus, ele podia simplesmente, quando Judas o traiu, ter estendido a mão por Judas e Judas ter caído morto. Mas Jesus, ele não tornou a retribuir numa moeda que tinha recebido. Ele chamou Judas de amigo. Judas saiu daquele lugar e quando ele compreendeu o que havia no seu coração, a destruição veio por ele. Que ele tornou a ter um fim tão trágico. Quando Pedro nega, o mesmo sentimento dentro do seu coração acontece, mas ele consegue entender e se arrepender, porque de fato Pedro amava Jesus. O seu coração ainda estava cheio de engano, as motivações ainda estavam erradas. Aquilo que ele estava vivendo 3 anos para com Cristo, nós vamos ver que ele não tinha compreendido muitas coisas ainda. Mas Jesus, ele ensinou que nós precisamos ter algo a oferecer. E eu te pergunto nessa noite, o que você tem a oferecer? Feche os teus olhos. O que você tem a oferecer a Jesus nessa noite? O que você tem a oferecer para Deus? O que está no teu coração? O que de fato está te movendo? O que está na tua alma? Olha para mim aqui. Para sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos fazer algo através dele, do Espírito Santo. O Espírito Santo não pode nos encher se nós estivermos cheios de entulho, cheios de coisas erradas, de orgulho, mágoa, distrações, vaidade, pecados escondidos, cheios muitas vezes só de religiosidade. Nós precisamos entender que no dia de Pentecostes, Deus, ele manifestou através daquilo que estava sendo buscado, primeiramente a oração, a consagração, para que aqueles que estavam buscando ser cheios se esvaziassem. E sabe quais são as maneiras? Olhe bem para mim aqui, que a Bíblia vai nos ensinar de nós esvaziarmos a nós mesmos, de nós de fato tornar em nossa vida, nós tirarmos tudo que não presta, é nós consagrarmos a nossa vida a Ele. E aqueles apóstolos, aquelas 120 pessoas, elas estavam unânimes em oração, elas estavam clamando, e o posterior disso também revela que eles continuaram do mesmo jeito, porque eles conseguiram entender um princípio. Mas se eu te perguntar hoje aqui, quanto tempo de oração eu e você temos? Quando foi a última vez que você fez um jejum? Qual é o período que você torna a ter com Deus para ler a Bíblia? Irmãos, todos os dias, se você reparar, nós estamos enchendo o nosso coração com tantas coisas. É redes sociais, é mágoas, é tristezas. Quantas coisas você não carrega na tua alma desde a tua infância? Quantas frustrações não estão lá dentro do teu coração que você ainda não soube tirar?
E nós precisamos compreender que em todas as coisas nós precisamos ser tratados pelo Espírito Santo, para de fato sermos cheios do Espírito Santo, e nos movermos e entendermos que nas coisas espirituais mais importa não é o que eu recebo das pessoas, mas o que eu tenho a oferecer a Deus. Quando a minha preocupação sempre é o que eu vou receber, o que eu vou ganhar, eu sempre estou cheio das coisas humanas, dos desejos dessa vida. Imagine, irmãos, eu quero que você torne a meditar no que aconteceu naquele tempo. Esses 120 homens, mulheres, e tudo que começou a acontecer na primeira pregação, 3.000 pessoas se convertem, quando torna o Espírito Santo agir de uma forma estrondosa. Nós podemos visibilizar que a profundidade estava relacionado não naquilo que pode se receber, mas naquilo que pode ser ofertado, oferecido. O que estou oferecendo? O que estou oferecendo para Deus, para as pessoas? Muitas vezes a pergunta é: o que a igreja pode me oferecer? O que as pessoas fizeram para mim? Quem me valorizou? E são tantas perguntas que enchem o coração para nos afastar de um propósito, de uma direção de Deus. Mas ser cheio do Espírito Santo transforma todas as áreas da nossa vida. E isso começa a impactar o coração, a mente, a alma, em todas as esferas que nós passamos. Aos maridos que aqui estão, às esposas que estão, aos pais, aos filhos. Diante de tudo aquilo que passamos no dia a dia, pense comigo um pouco, porque a Bíblia, ela revela a profundidade daquilo que nós precisamos viver a cada dia. Diante daquilo que vivemos, a nossa vida mostra, revela para a esposa, para o esposo, para os filhos, para os pais, que nós somos cheios do Espírito Santo, que nós temos um coração que apresenta paciência. Irmãos, quantas vezes eu já preguei aqui sobre paciência, mas quantas vezes essa palavra entra no ouvido e sai no outro? E aí você reclama do teu marido, você reclama da tua esposa, você reclama dos teus filhos, você reclama dos teus pais, você reclama dos teus amigos, você reclama disso, reclama daquilo. Mas quando nós colocamos, não por nosso mérito e esforço, mas pelo Espírito Santo, a paciência dentro do coração, uma coisa acontece: você não vai brigar por qualquer coisa. Você não vai perder o relacionamento por qualquer situação. Você não vai perder a paz por um descontrole. Porque você está buscando ser cheio do Espírito Santo. Você está entendendo? Será que do nosso coração nós podemos oferecer paciência? Você tem paciência ainda com teu esposo? Você tem paciência ainda com a tua esposa? Você está entendendo? Judas chegou depois de 3 anos caminhando com Jesus, vendo grandes milagres. Irmãos, imagine o que Judas viu. Nós irmos para o rio Uruguai,
E estar com Jesus e ver Jesus atravessar o rio Uruguai por cima das águas. Algo sobrenatural, mas o coração dele nunca entendeu, nunca quis compreender. Por isso nós precisamos ter paciência. Diga a pessoa ao teu lado: tenha de fato paciência. Que isso possa ser uma reserva. Segundo, tenha perdão. Diga a essa pessoa: tenha perdão. Terceiro, diga: tenha respeito. Olhe bem nos olhos, diga: me respeite, por favor. Quarto, tenha cuidado de mim. Fale isso, tenha cuidado. Diga assim: eu preciso da tua presença. E eu preciso da tua oração. Eu sei que às vezes parece até uma fala que se torna rotineira. Mas eu preciso compreender que nunca está condicionado naquilo que eu penso, naquilo que eu imagino, porque eu terei uma prestação de contas. Eu preciso compreender que em todas as coisas eu preciso ser fiel, e eu preciso buscar uma vida com Deus, para que a minha vida possa ser atrelada em todos os sentidos, no comportamento, vivendo, entendendo que a vida foi me dado, que há um tempo que eu estou vivendo, mas eu vou prestar conta, e aquilo que eu estou tirando, meus amados irmãos, que nós não sejamos uma pessoa como foi Judas, chegar um dia no final da nossa vida, e não podermos entrar no céu, porque o nosso coração nunca se conectou com Deus. Eu posso andar com Jesus, eu posso estar na igreja, eu posso cantar, eu posso louvar, eu posso fazer algo para Jesus. Mas se eu não tiver um coração que seja um tesouro, aonde eu posso oferecer algo às pessoas que eu convivo, eu não entendi o evangelho ainda. Eu preciso com o meu coração viver a essência daquilo que é me oportunizado como tempo, porque o tempo passa todos os dias, o tempo está passando, e o que nós estamos aproveitando? Ofereça o teu melhor. Tira tudo que não presta. E deixe que o Espírito Santo possa encher. Porque você vai ter na tua vida algumas direções do Espírito Santo. Olhe bem para mim. Quando removemos entulhos, nós voltamos a ter desejo de orar, de ler Bíblia, de jejuar, de evangelizar pessoas e de ter comunhão com os irmãos. Se nessas coisas que eu falei aqui, o teu coração hoje está longe, entenda que o teu coração se encheu de tantas coisas, mas que não é o Espírito Santo. Porque aqueles que querem ser cheios do Espírito Santo e que têm uma busca contínua de serem revestidos pelo Espírito Santo, eles têm no seu coração oração, porque vão falar com Deus. Eles vão ter Bíblia porque eles querem ouvir Deus. Eles vão jejuar porque eles querem realmente romper aquilo que não consegue ser rompido na força humana. Eles vão evangelizar porque sabem que a vida nossa foi concedida para irmos e pregarmos o Evangelho a toda a criatura. Mas eles também vão entender que eu não vou ficar um dia com raiva de alguém, que eu não vou ficar um dia brigado com um irmão,
mas que eu vou ter no coração o sentimento de comungar, de ter comunhão na presença do Senhor. Irmãos, outra área, e eu estou caminhando para o final, e é uma das áreas que muitas vezes é tão pouco falado na Bíblia, é dia de Pentecostes, é dia de sermos cheios do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que o homem bom do bom tesouro tira o bem para fazer o bem, mas o homem do mau tesouro tira do seu coração as coisas más para fazer aquilo que é mal. E a Bíblia recomenda e fala tantas coisas de tesouro, para justamente nós entendermos que a nossa vida humana aqui, relacionada em nossas finanças, elas precisam estar condicionadas naquilo que tornamos a ser cheios do Espírito Santo. Por isso, a luta que às vezes nós passamos, eu e você, que o cartão estoura, que há tantas dívidas, Senhor, tanta luta, tanto problema, é porque muitas vezes nós não nos submetemos àquilo que a palavra nos ensina. E eu preciso entender que eu nunca posso gastar aquilo que eu não tenho. Eu não posso gastar mais do que recebo. Tantas lutas que nós provocamos em nossas vidas, e há tantos cristãos, irmãos, que têm no coração uma frustração tão grande, porque acabam se comparando com o irmão A, B e C, e às vezes digo, olha, o irmão é abençoado, o fulano tem isso, tem aquela situação, mas muitas vezes, na sua vida, não estão levando a sério aquilo que Deus ofereceu. Você entende que Deus tem cuidado de você, e que você precisa cuidar daquilo que Deus te deu. A parábola dos talentos fala do âmbito espiritual, mas revela também o nosso entendimento, a ideia que precisamos multiplicar e nunca contrair a divisão. Às vezes nós atrelamos a culpa ao diabo quando afundamos, mas às vezes são simplesmente decisões erradas que nós nos motivamos a tornar. Mas quando somos cheios do Espírito Santo, meus amados irmãos, eu fico a olhar a igreja primitiva, o sentimento deles era voltado até mesmo a vender tudo que tinham, traziam aos pés dos apóstolos e serviam em comunhão dia após dia. Meus amados irmãos, o sentimento não era de enriquecer uma igreja, os apóstolos, ou algo que hoje é tão material e notório em nossos dias, mas o sentimento era fazer a vontade de Deus, porque o coração deles estava cheio do Espírito Santo. Mas se o meu coração estiver cheio de ganância, amante dessas riquezas, desse mundo, eu torno a não deixar que o Espírito Santo me encha. Irmãos, eu tenho vivido isso. Eu vejo tantos irmãos viver isso. Quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas Deus começa a acrescentar. Ser cheio do Espírito Santo é entender que eu não devo faltar culto, que eu devo cuidar das minhas finanças, que eu devo ser zeloso para com Deus, que eu devo ter algo a oferecer dentro da minha vida, que possa realmente servir ao Senhor com alegria, e em todas as coisas estar fortalecido, mostrando em meu coração que aquilo que eu tenho, e que às vezes nós estamos perdendo hoje, é algo que nós precisamos despertar, que é o temor ao Senhor. Será que nós tememos aquilo que nos espera? Na terça nós abordamos aqui o texto: sujeitai-vos uns aos outros no temor a Cristo. O temor a Cristo tem uma profundidade. Muitas coisas hoje são ensinadas, não,
Jesus é meu chapa, eu faço o que eu quero, eu faço o que bem entendo, Deus me ama, está pronto, está o que não. Irmãos, um dia, eu e você vamos estar diante de Cristo. A nossa vida vai ser revelada. A nossa história será contada diante de todos que estarão lá. E Deus vai mostrar o que de fato estava no coração. Você está entendendo? É algo muito sério. Se nós não temermos esse dia, nós vamos levar uma vida inteira nesse mundo, vivendo de qualquer jeito, achando que assim como estamos vivendo está tudo ok, que dá do jeito que eu penso, eu faço o que eu entendo, eu não quero me submeter, eu não quero me sujeitar a Deus, eu não quero me sujeitar a irmãos, eu não quero me sujeitar a uma autoridade espiritual, eu quero fazer o que eu quero. Ei, mas haverá um dia que o nosso coração estará diante do Senhor, e Deus vai chegar, irmãos. Hoje está muito essa onda de alguém, muitas vezes está pregando, e eu sei que a gente viveu um radicalismo. Tinha uma época da igreja que era culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E realmente estava errado muitas vezes, porque pais acabavam se descuidando dos filhos. Filhos não viam seus pais. Não havia muitas vezes um momento especial entre um casal. Mas hoje nós vivemos um outro extremo. E aquilo que muitas vezes se fala aí fora, um remédio entre a dose de ser realmente a cura ou ser um veneno, é justamente a dose, a dosagem. Um remédio, se for tomado em excesso, ele pode matar. Mas se ele for tomado na dosagem certa, cura. E hoje nós temos cristãos que no seu coração às vezes não tem mais desejo de estar na igreja, não tem mais desejo de buscar a Deus, não querem mais contato com ninguém, não querem ter mais comunhão. E irmãos, isso é errado. Eu preciso comungar, eu preciso desejar estar na casa de Deus. Nós somos a igreja sim, mas eu preciso do culto. E eu te digo com toda a afirmação, quanto mais culto nós participarmos, mais cheios do Espírito Santo seremos. Quanto mais estivermos na igreja, mais alimentados estaremos. Quanto mais buscarmos, mais nós receberemos. Nessa vida, todos nós sonhamos com melhorias de salários, em alcançarmos bens, mas às vezes deixamos de sonhar em receber mais do Espírito Santo. E irmão, irmã, saia desse culto entendendo que o Senhor tem muito mais a te dar daquilo que você já recebeu. Deus tem muito mais para te dar, para te oferecer daquilo que você recebeu até hoje. Mas o que impede é a falta de nós buscarmos. Eu tenho essa ciência no meu coração. Deus tem muito mais a alcançar na minha vida individual, espiritual, do que eu tenho recebido. Eu preciso desejar ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso me mover diante de tudo aquilo que é profundo. Estou finalizando, irmãos. A nossa fonte nunca poderá ser pessoas. A nossa fonte inesgotável sempre será Jesus. O diabo muitas vezes coloca tantas frustrações em nossos corações. E às vezes nós até pensamos por quê, não entendemos. Mas nós nunca podemos na nossa vida buscarmos a fonte em pessoas. A nossa fonte sempre
é Jesus. Um dia alguém me disse algo, e eu parei, e eu analisei o meu coração, e muitas coisas na minha vida começaram a ser diferentes. Um dia alguém falou assim para mim, e disse: nem todos têm o mesmo coração que você tem. Muitas vezes, na nossa vida, quando nós entendemos que nós precisamos tirar o que nós temos e dar para as pessoas, nós temos a mentalidade que nós sempre estamos oferecendo aquilo a alguém como se ele sentisse, como se tivesse o mesmo coração que temos. Mas entenda e preste atenção o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Muitas vezes você estará diante de pessoas que irão somente querer destruir você. Muitas vezes você estará diante de situações que só terá o sentimento do pecado. Muitas vezes Deus vai colocar corações diante de você que vão querer te levar à prostituição, te levar ao erro, ao engano, às coisas erradas. E eu entendi que quando nós oferecemos algo, nós não devemos entender que o outro tem o mesmo coração que eu tenho, mas eu preciso oferecer a Deus e oferecer o que eu recebi. Cristo, Ele não olhou para a negação de Pedro, não olhou para a traição de Judas, mas Ele ofereceu o oposto. Nós muitas vezes nos frustramos, porque quando nós oferecemos algo, nós somos muitas vezes direcionados na ingratidão, somos condicionados muitas vezes ao engano, muitas vezes motivados até mesmo à destruição. Mas nunca coloque no teu coração aquilo que você recebe de mal das outras pessoas. Por isso a nossa fonte nunca pode ser pessoas. E eu já preguei isso muitas vezes aqui. Irmãos, a fonte, por mais que eu seja o pastor dessa igreja, não sou eu. Em mim vocês vão ver engano, vão ver erros, pecados, porque somos falhos. Mas todos os dias eu busco me consagrar ao máximo a Deus, para ser aprovado por Ele. E a sinceridade do meu coração, Deus conhece naquilo que eu me movo em amor, em misericórdia, em compaixão, em de fato ajudar vidas. Mas eu devo entender que a fonte é só Jesus. E quando a fonte é Jesus na minha vida, nenhuma pessoa consegue nos frustrar. Ele consegue nos aproximar e nos trazer para perto, porque quando nós dependemos de pessoas e quando a nossa fonte muitas vezes está em alguém, nós vamos esfriar espiritualmente, nós vamos desanimar espiritualmente, nós vamos muitas vezes até parar, porque o sentimento está focado muitas vezes não em Cristo, mas no que alguém nos apresenta. Mas saia desse culto entendendo que aquilo que você pode oferecer é somente Jesus, não é o pastor, não é o obreiro, não é o A, não é o B, porque se Jesus é a fonte, nós temos uma fonte inesgotável, que sempre irá alimentar pessoas. Te coloca em pé. O poder, a unção estão ligados na intensidade que buscamos. Você está entendendo? Existe unção, existe poder quando somos cheios do Espírito Santo. Eu só posso oferecer aquilo que eu recebi do Senhor.
Pedro, quando ele foi cheio, ele chega diante do templo, da porta formosa, e ele diz: prata e ouro eu não, mas o que eu tenho eu te... O que nós temos a dar? Você está entendendo? E aquele paralítico andou. Nós não podemos oferecer o que nós não temos. Hoje tem pastores, hoje tem igrejas, tem obreiros, às vezes oferecendo o que eles nunca tiveram com Deus, como se fosse algo ilusório, mágico, e me desculpe a expressão, até místico. Mas aquele que tem a fonte, que é Jesus, ele consegue dizer o que Pedro disse: o que eu tenho, isso eu te dou. E eu quero finalizar essa ministração nessa noite, convidando a você a fechar os teus olhos. O Espírito Santo, Ele está aqui. E Ele se move dentro das nossas vidas. Quando nós nos esvaziamos, nos arrependemos, buscamos, entregamos, nós começamos a ser cheios do Espírito Santo. Nós não vivemos mais só para si mesmo, não dependemos de homens, não oferecemos uma vida religiosa, mas oferecemos aquilo que recebemos do céu: o poder, a santidade, o amor, a ousadia, a fidelidade, a paixão por Cristo. Que possamos todos dizer nessa noite: o que tenho eu te dou. Pratique essa palavra nessa semana com tua esposa, com teu esposo, com a tua família, com as pessoas que você vive. Dar o que você tem. Mas se você está nesse culto hoje, e você percebeu que você não tem nada de bom dentro do teu coração, que você está cheio de engano, às vezes de raiva, de rancor. Às vezes quando você acorda pela manhã, o primeiro sentimento é discutir com o teu cônjuge, brigar com os teus filhos, falar um palavrão para o teu pai. Ei, está errado. Hoje é dia de Pentecostes, é dia de sermos cheios do Espírito Santo, é nós levantarmos como servos e servas do Altíssimo, e aquilo que temos a oferecer, nós temos que receber do Espírito Santo. Por isso começa a tirar tudo aquilo que não presta, os maus pensamentos, as palavras erradas, os sentimentos enganosos, aquilo que tem te motivado a viver. Alguém está aqui muitas vezes motivado com ódio no coração, mas ei, o Espírito Santo que nos foi concedido, Ele quer que sejamos cheios. Fecha os teus olhos. É uma atitude e é uma decisão entre sermos e não sermos cheios do Espírito Santo. Se você deseja ser cheio do Espírito Santo, há uma presença dEle neste lugar. Esvazie de tudo que está errado. Pare de culpar os outros. Ei, não tem nada a ver com os outros. Nada. Ah, pastor, meu marido é isso, minha esposa é isso, fulano aquilo. Não. Olhe para Jesus. Começa a ser cheio do Espírito Santo. Você quer transformação no teu casamento, você quer ter mudança na tua vida familiar, comece a ser cheio do Espírito Santo. Não existe outra solução. Te esvazia. Pedro conseguiu olhar para aquele paralítico e dizer: ouro e prata não tenho,
mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. E aquele paralítico andou, porque ele estava cheio do Espírito Santo. A tua esposa todos os dias olha para você, o teu esposo todos os dias olha para você, e o que você tem oferecido? Ofereça ser cheio do Espírito Santo, para ver que sua vida vai mudar, que o teu relacionamento vai mudar, que aquilo que você vive na tua família vai mudar. Seja cheio. Eu queria que você abraçasse a pessoa que está ao teu lado. Abraçasse.